Falar sobre medo é algo que se torna corriqueiro dentro da prática e da técnica do sintonia quântica. O medo é um dos 4 pilares negativos, é um dos 4 vírus energéticos, mental e espiritual que temos implantado como uma energia ativa e atuante em nossa vida. O medo é uma controvérsia, é o antônimo do que as religiões pregam, é o antônimo do que a sociedade deveria pregar e é o antônimo do que as famílias pregam. Vamos por partes. As igrejas afirmam com toda a convicção que somos imagem e semelhança de Deus. Deus, nesse sentido, ele é supremo, todo-poderoso e acima dele não existe nada nem ninguém. Que bom! Se somos imagem e semelhança, somos automaticamente analogia, afinidade, conformidade, correspondência, equivalência, igualdade, imitação, parecência, similitude com Deus. Ou seja, somos tudo isso com Deus. E a pergunta que fica é, por que temos medo? Se somos tudo isso como Deus, por que temos medo de inferno, purgatório? Por que tememos demônio e tudo mais que é muito menor do que Deus? A resposta é simples. Porque fomos treinados desde cedo a ter medo. Nossos pais foram treinados a ter medo. Nossos avós, bisavós foram treinados para ter medo. Assim como toda a nossa ancestralidade foi treinada para ter medo. Se viemos direto do Criador para este plano, e afinal, não é isso que a própria igreja ensina? Não existe um intermediário entre nós e Deus, não existe tempo nem sala de espera entre nós e Deus para virmos a este plano. Então, onde tudo começou? Para essas perguntas, temos dentro do Sintonia Quântica algumas teorias, as quais não vou entrar agora, neste momento, para não fugir do assunto central, que é medo. Mas eu exploro em outro momento. Dentro da prática e da técnica do Sintonia Quântica, destacamos 7 tipos de medos básicos que se desdobram em outros mais. O primeiro deles é o medo infantil. Este medo ele é herança genética, moral, emocional e maldita que as famílias já começam a transmitir logo nos primeiros momentos de vida. E que em alguns casos durou uma vida toda, enquanto os pais vivem. Esse medo começa com a cuca vindo te pegar, caminha pelos gritos de pânico dos pais, quando a gente começa a caminhar e cai, transita pelo medo do homem do saco, pela chantagem do papai ou da mamãe, que eu não te amo mais, por decretos de que se não estudar direito não vai ser ninguém na vida. Para as mulheres, especificamente, as afirmações de que se continuar assim não vai se casar, que você precisa ser assim ou precisa ser assado. Para o homem tem que ser macho, tem que ter dinheiro no banco, não pode chorar. O bombardeio que recebemos praticamente a vida toda cria, cultiva, colhe, planta o medo da próxima geração. Precisamos nos libertar disso, romper com essas correntes que nos aprisionam dentro da técnica de sintonia quântica. A gente aprende a substituir o medo pela prudência. O segundo medo é o medo da aceitação. Quando chegamos na sociedade esta que está se formando, já chegamos com a mochila cheia de medo, pois nossa família já nos moldou a sermos comportados, tolhidos, castrados, a um ponto que poucos conseguem sobreviver livremente nos grupos sociais. Quando em sociedade, essa que está se formando, a gente analisa 3 grupos específicos. 3 a 5% da população usam medo para dominar. 17 a 15% são pessoas que observam, mas não expõem o pensamento. Conseguem ter uma opinião formada, mas não se manifestam, preferem ficar caladas. E o restante, 80% da população, são movidos pelas 2 classes anteriores, principalmente por aqueles que usam do medo para dominar. E como precisam ser aceitos, estes sem conhecimento, sem personalidade e com medo, se juntam aos mais fortes e dominantes e são levados e manipulados pelo pequeno grupo dominador e dividido em grupos de ideologias afins. São aceitos e sobrevivem aos seus medos e reforçam suas marcas de medos gerados na fase da infância. Dentro da prática terapêutica, trazemos consciência para o indivíduo entender, caso ele realmente queira entender, que o ponto de vista dele pode estar equivocado. E isso é dolorido e por vezes demorado, mas a libertação acontece. O terceiro medo é o medo da traição.
Todos os indivíduos, sem exceção, têm medo de serem traídos, não só afetivamente, mas em todos os aspectos da vida. Vamos trabalhar com a ideia do grupo da aceitação, grupo anterior a este. Aqueles que têm poder lutam o tempo todo para manter o poder e buscam eliminar todos aqueles que se aproximam dele. Aqueles que não têm o poder, mas precisam de um líder, buscam o tempo todo estar perto do líder para ter mais status e ter mais poder. Isso gera duas situações: insegurança para quem está em cima, pois tem gente chegando perto dele demais e teme que ele roube o seu poder, e quem está embaixo quer se aproximar do líder sem passar por classes intermediárias. Surge aí a luta de classe, que de forma sutil aparece nas empresas, nas famílias, nas repartições públicas, nas igrejas, escancaradamente na política e na sociedade em geral. Assim começam as traições, os conchavos, os subgrupos, reforçando que esses aspectos estão em todas as corporações, desde a menor até a maior, desde pequenas empresas até as multinacionais, fazendo-se presente em todas as áreas. O quarto medo é o medo da incapacidade. O medo da incapacidade nasce e é cultivado na infância, e ele vai tomar corpo nos outros períodos da vida. Na adolescência, este medo se fortalece e, quando não resolvido, faz com que as pessoas se tornem pessimistas, negativa ou melancólica. São pessoas que o corpo vai vivendo enquanto a alma já começa ali seu processo de morte. Quer reconhecer algum desses sinais de morte? Ansiedade é um deles, depressão é um deles, drogas, álcool, são alguns sinais de incapacidade. E na técnica de sintonia quântica, trabalhamos de forma integral com a medicina tradicional para eliminar essas questões. Porém, trabalhamos energeticamente porque nós somos terapeutas integrativos. E não através de medicamentos alopáticos, que são os remédios de farmácia. A incapacidade pode ser real por falta de conhecimento, sempre ligado ao mental, nunca ao físico ou material. O quinto medo é o medo do julgamento. Todos nós somos julgados o tempo todo e também julgamos. Mas como eliminar isso? O que o julgamento agrega em nossa vida? O que as opiniões dos outros alteram em nossa vida? E por que gastamos energia e tempo cuidando da vida das outras pessoas? Que benefício isso nos traz? Não começa aí a fofoca? Em sexto lugar, vem o medo do julgamento, e é um dos maiores problemas da sociedade atual. Sempre existiu. Mas atualmente o desejo de autoafirmação, principalmente pela incapacidade real de falta de conhecimento sobre alguma situação, o indivíduo se apega a qualquer informação sem consistência para se tornar uma autoridade sobre determinado assunto. Esse ponto tem causado grande desconforto social, em que as pessoas sem conhecimento sobre medicina se coloquem a indicar medicamentos, por exemplo. Ou pessoas que não entendam de pedagogia se coloquem no papel do professor na arte de ensinar. Os pais fazem muito isso. Julgar-se melhor ou mais que o outro já é complicado. Mas além do julgamento, existe também a condenação. Julgar dentro da técnica de sintonia quântica é nocivo. E a própria técnica nos chama a refletir sobre o nosso papel conosco, com o outro e com a sociedade. O medo da morte é o sexto. O medo da morte existe desde os primórdios. Desde os primeiros anos de vida, a gente já tem medo de morrer. No início é o medo infantil do não saber o que a cuca ou o bicho-papão vai fazer conosco, que nada mais é do que o que a morte vai fazer conosco, como vamos morrer. E com o passar dos anos, a pessoa que não soube viver sua vida com autonomia não saberá enfrentar a situação da morte. Principalmente não vai saber enfrentar a situação da morte com tranquilidade. A morte nos traz várias situações de reflexão, mas durante toda a vida aprendemos a refletir no negativo e a morte se torna negativa. Precisamos mudar isso. O Sintonia Quântica trabalha com a morte como uma questão a ser olhada com carinho. A morte é vista como nossa amiga, ela é uma parceira, ela caminha com a gente a vida toda. Por fim, o medo da existência. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que tenho essa vida e não a outra? Essas perguntas, em algum momento da vida, todos nós fizemos.
na capacitação do Sintonia Quântica e nos atendimentos. No primeiro dos 4 módulos, a gente trabalha essas questões. Essas respostas são simples e fáceis de encontrar. Com certeza absoluta e sem crenças religiosas, adianto com segurança que somos imagem e semelhança de Deus. Pessoal, nunca se esqueçam que liberdade é o princípio de tudo.